A ideia de Fallout 76 nasceu durante o desenvolvimento de Fallout 4, onde surgiu a ideia de colocar modo multiplayer no Fallout 4. Todd Howard inicialmente não queria um Fallout multiplayer, porque ele achava uma má ideia, mas ele mudou de ideia porque muitos jogadores novos de Fallout 4 pediam um Fallout multiplayer. Essa ideia então cresceu para um jogo inteiramente online, que é, como já sabemos, Fallout 76. Fallout 76, lançado em 2018 para PC, Xbox One e PS4, é cronologicamente definido como o mais antigo da série. O jogo se passa no ano de 2102 e se passa na Virgínia, ou Apalaches, como o pessoal fala, e cobre um evento que é incrivelmente significativo para a tradição mais ampla de Fallout. Servindo como uma prequela para os jogos principais, ele se passa 25 anos após a guerra nuclear que devastou o mundo inteiro durante a Era da Reconstrução. O jogador controla um dos poucos sortudos, ou possivelmente azarados, que sobreviveram às bombas num abrigo feito pela Vault-Tec, o Vault 76. Esses sortudos são personagens controlados pelos jogadores e que povoam o mundo de Fallout 76. O objetivo desses poucos escolhidos é repovoar as terras devastadas e tentar colocar o mundo de volta nos trilhos. Fallout 76 tem um mapa 4 vezes maior que Fallout 4. Embora nesse sentido ele seja maior que Fallout 4, em todo o resto, Fallout 76 é basicamente Fallout 4, mas com multiplayer e menos RPG. O VATS aqui em 76 é diferente dos jogos anteriores, já que antes, nos jogos single player de Fallout, quando o VATS era acionado, o tempo parava. Já que em 76, como é um jogo inteiramente online, quando o VATS é acionado, ele apenas mira no inimigo automaticamente para você. Mas o jogo ainda continua rolando normalmente. O que sinceramente para mim, torna o VATS inútil. Colocaram só para mostrar para os fãs do Fallout que assim ó, olha, o VATS é coisa dos Fallouts tradicionais, então tem aqui também, tá bom? Fallout 76 também mexe com o sistema de construção do Fallout 4, expandindo ele para você poder criar seu assentamento do jeito que quiser. A ideia de um Fallout multiplayer era até interessante, mas na prática Fallout 76 ficou muito aquém dos outros jogos da franquia, se distanciando ainda mais da fórmula Fallout e se tornando um jogo sem charme nenhum. As missões de Fallout 76 no lançamento eram semelhantes às missões menores de mundo encontradas nos outros Fallouts, que eram amplamente recebidas por meio de descobertas de locais, ouvindo gravações de holotape e lendo terminais e notas. O jogador usaria isso para descobrir o que aconteceu no mundo de Fallout 76. Robôs também foram usados para entregar a história do jogo e assumiram papéis tradicionais que eram desempenhados por NPCs normais humanos nos Fallouts antigos. No lançamento, quase todos os outros personagens vivos encontrados pelos jogadores eram somente outros jogadores. Essa decisão foi uma adição bem bosta para falar a verdade, mas as coisas mais legais de Fallout é você ver como as pessoas estão se reorganizando nesse mundo pós-apocalíptico e como o jogador lida com essas pessoas. Tirar isso do jogo torna ele completamente estéril e solitário, mas não solitário no sentido dos Fallouts antigos, e sim solitário porque o jogo não tinha nada para te propor no lugar disso. O jogo ainda foi lançado cheio de bugs, o que na época já era normal para Bethesda, mas como era um jogo online isso atrapalhava demais, porque tinha missões quebradas que não podiam ser burladas, e problemas de acesso a servidores que deixavam os jogadores com as mãos atadas, já que era um problema que só a Bethesda poderia resolver, além também de ter irritado os jogadores com as microtransações agressivas do jogo. E para irritar ainda mais os jogadores, depois de um tempo a Bethesda lançou uma assinatura dentro do Fallout 76, chamada Fallout First, que custa R$50 por mês e dá acesso a mundos particulares, mundos personalizados, uma caixa de descartes, que permite que você tenha armazenamento de sucata ilimitado, uma barraca de sobrevivência, que é um assentamento móvel, caixa de munição, que é um espaço para você guardar suas munições de forma ilimitada, pacote de gestos e ícones exclusivo, trajes exclusivos, o passe de temporada do Fallout First, e o jogador ainda recebe 1.650 átomos, que é a moeda de microtransação do jogo, por mês. Recebe 1.650 por mês. Tudo isso, toda essa maravilha, por R$50 por mês. Fallout 76, desde seu lançamento até hoje, recebeu mais de 20 atualizações, e todas elas gratuitas.
São elas Wild Appalachia, Nuclear Winters, Wastelanders. Essa expansão finalmente trazia de volta os NPCs humanos para o jogo. The Legendary Run, One Wasteland for All, Steel Dawn, que trazia Brotherhood of Steel, Locked Loaded, Steel Ring, Fallout World, Night of the Moth, Invaders from Beyond, Test Your Metal, The Pit, Nuka World on Tour, Mutation Invasion, Once na Blue Moon, Atlantic City, Boardwalk Paradise, America's Playground, Skyline Valley e Milepost Zero. No meio disso tudo teve Fallout Worlds, que é meio que um modo que você muda as regras do mundo de Fallout 76 para deixar as coisas mais divertidas e é reiniciado periodicamente. Foi adicionado também um modo de sobrevivência ao jogo que foca mais no PVP e mais tarde foi removido. Foi adicionado também um modo Battle Royale chamado Nuclear Winter ao jogo, junto com a atualização do mesmo nome, né? Depois ele acabou sendo removido. Outro conteúdo também foi o Vault Raid, que é um modo que você ataca um vault para eliminar inimigos e coletar itens. Esse modo foi adicionado junto com o Nuclear Winter, mas depois foi removido também. Tem também as expedições, que levam o jogador para missões fora dos Apalaches, geralmente visitando lugares de outros Fallouts. Todas essas atualizações traziam novos itens, novas missões principais e secundárias, novas armas, armaduras, novas mecânicas, itens e novos personagens. E com essas atualizações também veio várias temporadas com vários conteúdos. E em 2022, a Bethesda falou que tinha um plano de 5 anos de conteúdo para Fallout 76, que no caso, né, a partir de 2022, vai até 2027, que na teoria é quando eles vão começar a trabalhar no Fallout 5. Uma coisa legal de falar é que em 2021, depois que a Microsoft comprou a Bethesda, ela queria encerrar o Fallout 76, porque não atingia o número de usuários suficiente que a Microsoft queria para manter o jogo. Então surgiu a ideia de colocar Fallout 76 na PlayStation Now, que na época era PlayStation Now, né, antes de virar PlayStation Plus. Com isso, o jogo ganhou uma sobrevida e continua até hoje. Depois foi colocado no Game Pass e PlayStation Plus, aumentando ainda mais o número de jogadores. Eu sei que eu falei no Fallout 4, no vídeo do Fallout 4, para julgar Fallout 4 como um RPG da franquia Fallout, mas também julgar ele como um jogo à parte. Então eu vou fazer isso com o Fallout 76, julgar ele como um jogo à parte também. Fallout 76 para mim é um caso estranho. Eu testei ele no começo e dropei. As missões iniciais sem NPCs são bem ruins. Depois da atualização Wastelanders que traz NPCs, eu testei de novo e não gostei. Embora tenha colocado NPCs, as histórias do jogo ainda são muito pobres e sem carisma nenhuma, completamente sem qualidade nenhuma na minha opinião. E mesmo que você tente passar por cima disso, o loop de gameplay do jogo não é tão legal assim, e explorar nele não é legal. Ainda mais que os Apalaches, cara, pra mim não combina nada com Fallout. Sinceramente, cara, que mundo sem graça nenhuma, completamente genérico. O que me deixa bravo, tudo que eu falei me deixa bravo, porque toda vez que eu vejo uma atualização do Fallout 76, os trailers e as imagens lançadas, me trazem a sensação de um jogo Fallout, e de um bom jogo, e me dá vontade de jogar Fallout 76 novamente. Mas quando eu volto pro Fallout 76, o jogo continua sendo apenas um multiplayer genérico. E eu ainda vou tentar jogar Fallout 76 outras vezes, mas eu sempre vou me decepcionar e dropar dele, porque no final eles não conseguem entregar nada bom. No fim, Fallout 76 foi um sucesso. Não um baita sucesso, mas um sucesso. O número de vendas dele é de 1,5 milhão de cópias, mas esse número é de 2018. Então já deve ter vendido muito mais, porque em 2024 foi anunciado que o jogo tinha atingido mais de 20 milhões de jogadores. É bom lembrar que ele está em serviços como Game Pass e PlayStation Plus, mas 20 milhões de jogadores ainda é muita gente. Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Cristo sempre e até a próxima. West Virginia and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads
take me home into the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road.